Dando continuidade, esse é o segundo vídeo da playlist. Eu vou sempre estar me referindo aqui ao manual de usuário do DOP Software, né? Então eu baixei esse arquivo, ok? Então, como nesse vídeo eu quero explicar sobre memória interna, então se você vir aqui na página 194, aqui é um capítulo que vai falar sobre memória interna. Então eu só quero mostrar esses três tipos de memória interna que nós vamos trabalhar. Esses três tipos. Na próxima página aqui, olha só. Ele fala aqui que as IHMs de alta, ela tem 12 tipos diferentes de registro para diferentes funções, incluindo, no caso aqui, o que interessa aos três primeiros aqui. Ó, um registro interno que ele é referenciado inicialmente com um dólar, com esse símbolo aqui, ok? Esse aqui, então, o primeiro é um registro interno, só que ele é volátil. Significa que quando você desliga a IHM e você volta, esses bits ou esse registro vai ser tudo resetado. Ela tem alguns registros não voláteis, né? São registros internos também, que é o $M. Então normalmente esse vai ser mantido, né? Vai ser mantido o último estado dele, né? O último valor, o último estado. Então são não voláteis, né? Você desliga e volta a IHM. Se você tem uma receita, você tem uma coisa, independente do que for, você tem esse tipo que é não volátil, ok? Que é importante você, quando volta, recupera energia, você tem o estado anterior. E esse terceiro tipo, ele fala que é um endereçamento indireto, então ele é asterisco dólar. Então o primeiro é volátil, ele é só dólar. O não volátil, o registro interno não volátil, ele é $M. E esse aqui, asterisco dólar, ele é, na verdade, um ponteiro, né? Para quem já trabalhou com programação, ele é que nem um ponteiro. Nós veremos a funcionalidade. Então esses três nos interessam nesse primeiro momento aí, quando a gente for começar a trabalhar, conhecendo os elementos, trabalhando com memória interna, ok? Então vamos para a aplicação. Então aqui no DOPSoft, a gente tinha criado um novo projeto, então eu dei o nome para ele, eu chamei ele de Programação IHM Delta. Então ele já está aqui, sugere, né? Está aqui nos mais recentes projetos que você abriu. Então tá aqui, você posso partir por aqui, ou posso vir aqui em Open File, ou Open File, e procurar onde você salvou, né? Abrir o projeto. Então aqui tá aquele projeto simplesinho que nós tínhamos feito. Ok? Então agora, para nós falarmos sobre a memória interna, então é o seguinte, olha, aqui nessa aba de projeto, observa que eu tenho uma segunda opção aqui, uma segunda aba de Address. Então se eu clicar no Address, olha aqui. Então eu estou vendo aqui uns endereços, olha só. O tipo que está selecionado aqui, olha, é memória interna, né? E do tipo Word. Então essas aqui, olha, isso aqui é um mapeamento de todas as memórias internas que eu tenho para trabalhar. Certo? Então a gente vai programar IHM, fazer umas simulações em offline usando a memória interna. Veja a quantidade de memória que eu tenho interna para trabalhar. Olha, isso aqui é de Word, né? São 16 bits aqui. Olha, quase 200 mil posições. E essas posições são para 16 bits, né? Cada posição. Então aqui está a primeira posição. Então cada aqui, ó, que são 10 posições, aqui mais 10, tá? Isso aqui não são bits, não. São posições de 16 bits. Aqui representa uma posição de 16 bits. Então o que acontece? Se eu quiser ver bit, porque eu posso trabalhar também com os bits, né? Então se eu selecionar aqui bit, olha, aí sim, eu estou vendo naquela primeira memória de 16 bits, eu posso ver cada bit dela. E aí eu tenho as 200 mil, mas aí uma depois da outra aqui, ó. Tem todas, vou ter todas elas aqui. Então eu tenho uma faixa para trabalhar com bits, né? Quando são bits.
Então eu tenho muitos bits para trabalhar interno, olha a faixa. E quando eu for trabalhar com Word, eu tenho muitas posições de 16 bits, né, de registro 16 bits. Ok? Agora, então essas memórias são representadas por aquele dólar, né? Então o dólar sem ser o dólar, sem ser o M dólar e M são posições retentivas, né? Não volátil. E essas normal, só o dólar, são posições bits ou words voláteis, né? Que são as comuns. Então eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia só a princípio de como trabalha com essas memórias internas aqui. Então se eu quiser colocar um elemento aqui na minha tela, um exemplo, um botão, aqui tem estilos de botões diferentes. A gente vai ver, ó, o botão que você clica ele vai setar, você clica esse aqui, ele vai resetar. Momentâneo, você clica, ele muda o estado, você solta, ele volta. E esse retentivo aqui, ó, que você clica, ele fica como se fosse uma trava mecânica, você clica de novo, ele volta para a posição. Então vamos pegar um desse aqui, né, e colocar aqui só. Então eu posso escolher um estilo para ele, né? Posso escolher um estilo para esse botão aqui. Ok? Então, olha só, quando eu estou selecionando o botão, ele vai falar as propriedades do botão, ele chama de maintain, que é o botão retentivo que se mantém, né? Ok? Observa que esse primeiro botão aqui, a primeira coisa que eu tenho write address, ok? Um botão, ele normalmente é um elemento para eu escrevo, né? Porque se eu pressionar, ele está em estado 0, 1, então eu não estou fazendo a leitura, e sim eu vou escrever. Então, se eu vir aqui no primeira propriedade aqui e clicar aqui nos pontinhos, ele abre essa janela aqui de input. Então, significa que eu estou querendo configurar com qual elemento, com qual variável que eu vou trabalhar aqui, né? Então, se eu estou falando que vou trabalhar com memória interna, a princípio, então se eu estou em online, eu tenho os links de comunicação, mas vou trabalhar só aprendendo a programar agora, eu vou trabalhar com memória interna. Então eu seleciono aqui, olha. Então ele abriu, eu vim aqui e selecionei memória interna. Tá? Memória interna. Observa quais são os tipos que ele me permite aqui, né? A princípio aqui. Só as voláteis e as não voláteis, né? Então vamos colocar mais comum aqui. Então, como é um botão, ele já sabe, é um bit, né? Então qual é? Então ele tem o prefixo, o dólar. Então ele vai ser, eu vou colocar o primeiro bit disponível, o primeiro registro disponível aqui, olha. Mas o bit 0 dele. Então, ó, ele é o registro 0.0, que é o bit 0 que eu vou estar usando. Por quê? Porque o meu elemento é para bit, né? Então eu selecionei que eu quero memória interna, falei que eu quero um dispositivo do tipo bit e dei endereço para ele, né? Tipo bit, ok? E dou enter, né? Então pode ver que eu atribuí lá um valor para ele, certo? Então se eu vir aqui no mapa, olha, aqui eu não estou enxergando porque eu não enxergo os bits certinho dele. Quando eu vim aqui mudar para bit, observa que ele tá dando como estou usando ele. Olha lá, ficou em vermelho. Então, todos esses aqui que não estão em destaque, tudo disponível. Eu usei um bit só apenas aqui. Ok? Então, para você saber como que a gente usa isso. Então, agora, só para a gente, vou dar duplo clique aqui, só para aproveitar. Então, aqui esse tipo de botão, eu tenho o estado dele. Quando ele está em 0 é essa cor. Quando ele está em 1, está nessa cor. Se eu quiser trocar de cor, né? Eu venho aqui, eu tenho estilo aqui, ó. Só trocar de cor, só para fazer um efeito. Ó, quando eu vai tá verde quando ele. Então aqui eu mostro os estados. Ó, quando ele está associando aqui a figura, quando ele está em 0, ele está laranja. Quando ele está em 1, ele vai estar verde. Ok? E ele está associado àquele meu bit da memória interna do primeiro registro, o bit 0 dele.
ok? Então é só isso que eu acertei por enquanto. Claro, nós temos um monte de recursos para poder estar, mas passo a passo devagar, ok? Só mostrando primeiro que a gente tem essa opção aqui. Eu posso vir aqui, deixa eu só mostrar para vocês como que ele funciona então. Só mostrar o efeito dele. Então, como eu já selecionei aqui, né, eu tenho cores diferentes aqui para o estado dele 0 ou 1, e eu tenho um bit associado aqui, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Se eu vim aqui, então, eu vim em projeto, tudo nós vamos rodar em offline, né? Ok? Então, se eu clico nele, olha lá, ele é retentivo, ele fica, ó, e mudei o estado dele. Ele escreveu para ser 1 agora. Agora, cliquei e ele voltou a ser 0. Então, associado ao estado dele, eu tenho a cor, o efeito que eu quiser. Essa é a lógica da maioria dos botões, né? Só muda o comportamento dele. Esse botão aqui, ele é como se fosse o retentivo, né? Então você pressiona e tem um mecanismo que fica, quando você solta, tal. Mas o outro que é momentâneo, você clica, ele pode mudar de cor, voltar, mas como você configura, como você vai trabalhar com os recursos dele, normalmente eles são parecidos, tá? Só tem detalhes do comportamento dele que às vezes diferem, mas você pode colocar, associar figuras aqui, nós veremos isso melhor. Mas agora, nesse primeiro momento, é isso que eu quero mostrar, né? Quando a gente está trabalhando quando a gente está trabalhando, então, de modo offline, eu não vou ter comunicação com nenhum dispositivo. Nesse vídeo, só quero deixar claro que, se você vem aqui, né, você tem normalmente essa aba projeto. Você vem aqui na aba aqui, ó, address. Então, você vai estar, o link aqui é memória interna. Então, você tem words e bits disponíveis, são bastante, né, na memória interna, para nós trabalharmos. Dependendo se o elemento é para bit, se o elemento é para word, né, a gente vai trabalhar com o elemento conforme a característica dele, se ele é bit ou se ele é word. Mas aí, conforme você vai usando, ele vai destacando aqui o mapa para você controlar o que você está usando ou não, o que você já está usando ou não, né? Como é o caso aqui, já está em uso esse bit. Então é isso. Nesse vídeo, só para ter a primeira explicação, e eu estou usando aqui, né? Se você ver aqui, eu clicar 2 vezes, então eu usei só o dólar e coloquei o endereço. Quer dizer, isso aqui ele é volátil, né? Não é um $M, ok? Ele é volátil. Então ele se acabar a energia, ele sempre vai partir resetado isso daqui, tá? Então é isso. É só mais uma primeira noção sobre memória interna, e nós vamos continuar fazendo, né, usando sempre memória interna e explicando mais detalhes, então, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.